Olá, aqui é Roberto Zimmer. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema desenvolvimento e liderança. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia um dos maiores investimentos que as organizações fazem é no desenvolvimento de seus líderes. Obviamente, porque sem o desenvolvimento de liderança, a organização fica estagnada e não consegue evoluir. E eu falei num vídeo anterior sobre o tema cultura, a importância de você criar uma cultura alinhada com seus valores, alinhada com a sua estratégia. E para você poder sustentar essa cultura desejada, você precisa de líderes cujos comportamentos expressam os elementos centrais da cultura. O que significa? Você precisa ter líderes que tenham autoconhecimento. Então, o primeiro passo para o desenvolvimento da liderança é a autoliderança. A autoliderança é a capacidade do líder de gerenciar a si mesmo. Gerenciar o seu mundo interno, pensamentos, sentimentos, sensações, intenções e comportamentos. Então, sem autoliderança, fica muito difícil desenvolver uma liderança integral. Então, esse é o nosso primeiro passo, ajudar o líder a se autodesenvolver, a se autoconhecer. E a autoliderança ela tem 3 dimensões: domínio pessoal, coesão interna e coesão externa. Domínio pessoal é a capacidade de você lidar com situações desafiadoras sem perder o equilíbrio emocional. Então, por exemplo, se você recebe um e-mail desafiador, desaforado ou com críticas diretas ao seu comportamento, a tendência é reagir de forma muito intensa, já querendo responder o e-mail, para retrucar. Então, domínio pessoal ele permite você parar, olhar o e-mail, ver o conteúdo, perceber como ele afeta o seu mundo interno, pensamentos, sentimentos, sensações e intenções, e a partir daí você construir uma resposta que não seja reativa, que não seja baseada no medo. Esse treinamento não é simples, como vocês devem imaginar. Ter domínio pessoal é algo que leva tempo para ser desenvolvido. Mas existe uma metodologia criada por Richard Barrett, um dos maiores especialistas em desenvolvimento de liderança na atualidade, em que você pode aprender o domínio pessoal e também praticar ele dentro do modo de autoliderança. O segundo elemento importante da autoliderança é coesão interna. Uma vez que você se libertou dos seus medos, o próximo passo é alinhar o seu comportamento com o seu discurso. É o famoso walk the talk, fazer o que se fala. Ele está muito baseado no elemento anterior, que é domínio pessoal. Você não consegue ter integridade e coerência de comportamento se ainda o seu comportamento é baseado em medos não resolvidos. Então esse alinhamento na coesão interna, ele é muito importante. E ele te leva a definir claramente quais são seus valores e propósito. Então essa segunda dimensão da autoliderança foca em valores e propósito, aquilo que é essencial a você. E o terceiro elemento é coesão externa. Uma vez que você tenha clareza de propósito, o próximo passo é fazer parcerias com pessoas e organizações que tenham um propósito e valores similares aos seus. Para quê? Para poder fazer a diferença no mundo. Existe um momento na sua vida, principalmente a partir dos 50 anos, em que fazer a diferença no mundo é a questão mais importante. Para isso, você precisa já ter se libertado dos seus medos, compreendido qual é o seu propósito e começar a fazer parcerias e conexões com pessoas e organizações que têm um propósito similar ao seu. A base do desenvolvimento da liderança, como eu comentei, é a autoliderança. Eu não consigo liderar outras pessoas se eu ainda não consigo liderar a mim mesmo. Uma vez que você tenha completado o programa de autoliderança, você pode trazer esse conhecimento para o segundo nível, que é liderança de equipes. Esse módulo ele é feito para líderes e suas equipes que já tenham passado pelo programa de autoliderança. O foco da liderança da equipe é entender as forças e limitações
desse grupo, dessa equipe, e como é que ele pode se tornar uma equipe de alto desempenho, com base no autoconhecimento de cada um desses líderes. E a última fase é a liderança da organização. Esse trabalho é feito com o CEO e os seus diretos, né? Uma vez que o CEO e os diretos tenham passado pelo programa de autoliderança, eles estão prontos para olhar para a organização e perceber como desenvolver a organização com base em valores, crenças, reforçando a cultura, olhando os pontos fortes e trabalhando as crenças desse grupo.